eu deveria fazer. Eu indico terapia para todo mundo. Uhum. Você E... não fez terapia pós Big Brother? Não. Mas calma que isso é uma falta. Eu realmente sei da importância. Maravilhosa, porque assim, todo mundo sai de lá, porque a gente tem um tempo pra se adaptar novamente ao mundo real, né? Tem. Você sai do programa, parece que você está vivendo um metaverso. Ai, que bom Um que não foi metaverso, só eu que exato. fiz isso. Parece que você está vivendo uma vida lá e tem a sua outra vida continuando aqui. Paralela, né? Exato. Não é à toa que chegou uma época do programa que o medo não era de você não vencer o programa, de você sair num paredão. O medo era de você sair e encontrar a realidade. Você pensar como que tá a minha vida ali fora. É bem isso. Eu falava assim, você tinha mais medo de sair e encontrar como estava a sua vida do que você permanecer lá dentro. Porque eu até falava isso no programa, eu falava, gente, esses muros aqui, eles não separam a gente da vida lá fora, eles protegem a gente, porque você não faz ideia do que realmente está acontecendo. 3 meses é muito tempo, Oh, demais. né? Então, eu tinha muito esse medo de sair e ver o que eu ia encontrar. Ainda mais lá dentro, eu acho que a sensação de um dia é o equivalente a uma semana, não é mais ou menos assim? Porque acontece tanta coisa, é tão intenso, e tem milhões de cenários ali, porque é a cozinha, é a sala, são os quartos, é a parte externa. Então, é muita informação. É muita informação, mas eu falo assim que as pessoas, elas entram no programa, mas eu já vivi um confinamento antes. O hospital é um ambiente já... Não deixa de ser verdade. Exato. Eu morava praticamente no hospital, ficava numa UTI. Então, a UTI é um lugar que a gente não tem janela, pelo menos a que eu trabalhava não tinha janela. Nós ficamos com barulho o dia inteiro, com privação de sono e sempre tendo que lidar com situações rápidas. Porque às vezes o paciente está estabilizado Aham, e de uma hora para outra ele desestabiliza, você precisa intervir de uma maneira mais rápida. aham. Então, eu falava, gente, eu já vivi um confinamento antes. E a UTI também, o ambiente hospitalar é um ambiente que você aprende a lidar com pessoas diferentes. Oh. Então, eu já tive um bom preparo. As pessoas perguntam, como você conseguiu lidar com tudo aquilo? Eu falei, gente, vocês não sabem de onde eu vim. Eu já tive um preparo. Você lida com pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, e você não pode arranjar briga por qualquer coisa, porque amanhã você precisa dessa pessoa, você precisa ser empática, você precisa ter algum cuidado para falar com as pessoas. Com Então, certeza. por mais que às vezes a sua opinião ela não seja a mesma do que a pessoa, do que a da pessoa, no caso, você precisa aprender a lidar com isso, respeitar a opinião dela, independente de ser diferente da sua, e seguir a sua vida ali, opiniões diferentes no mesmo paciente. Então, eu acredito que a UTI ela foi uma escola. Eu falo, gente, vocês não sabem de onde que eu vim, já era um confinamento e acontecia tudo isso. É, e bem intenso, né? Demais. E como que foi essa entrada pro Big Brother? Você queria muito, como que foi essa escolha de se inscrever? Então, eu sempre acompanhei o programa, sempre acompanhei, principalmente na época da pandemia também. Você sempre gostou de reality? Sempre gostei, sempre gostei. Na verdade, eu gosto muito do Big Brother mesmo, então eu ficava sempre assistindo. E eu sempre pensava, cara, imagina só um dia se eu conseguisse entrar. E aí, um amigo meu, ele é muito fã de reality, e ele falou assim, vamos se inscrever? Aí eu falei, não sei se vai dar certo. Eu falei, imagine. Resolvi me inscrever. Aí eu me inscrevi. E deu muito certo. E no final, olha só certo, o que tava deu. ele. Exato. Qual que é o nome dele? Vinícius. Vinícius, olha, para quem tá precisando de informações sobre o seu futuro, fale com o Vinícius. É uma boa. Vinícius sensitivo. Exato. E no final, ele, que era o sonho dele também, ele era muito assim para entrar no programa, não entrou. E eu acabei entrando. Gente, acabei vivendo o sonho por mim e por ele também. E ele é uma pessoa que eu fiquei sabendo que na época que ele descobriu que eu entrei no programa, ele comprou a passagem, ele mora na Austrália, ele é médico, mora na Austrália, ele comprou a passagem para a semana do final do programa. Eu estava no pré-confinamento e ele já comprou. Ele falou assim, cara, eu tenho certeza. Ele falou para outra amiga minha e falou assim, eu tenho certeza que a Amanda vai estar na final. Gente, ele é sensitivo mesmo. Ele falava assim, eu tenho certeza. Até porque eu sou uma pessoa que eu sempre tento levar a vida de uma maneira leve. Eu fazia isso na UTI, então eu sempre fiz muita graça, fiz isso no programa também. Eu sempre você era muito divertida. Ai, gente, eu sempre tento levar a vida de uma maneira leve. A vida, por si, ela já é tão carregada que se a gente não se divertir, não faz sentido. E aí ele falou, cara, eu tenho certeza que a Amanda vai estar na final.
E aí ele comprou a passagem e no final, quando eu saí, ele estava lá. E como que foi a experiência do BBB pra você? Porque assim, você falou que já queria entrar, que era uma grande vontade, né? Até por conta da faculdade, que você queria, né, quitar e tudo mais, ajudar a família. Como é que foi essa entrada no Big Brother? Olha, eu acredito que mais do que dinheiro, a experiência financeira, que o deu muito boa, por sinal, Muito! Foi o melhor prêmio! foi uma experiência, assim, extremamente enriquecedora. Primeiro que eu sou ariana, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o final. Então, Igualzinha meu a pai. partir do momento que eu falei assim, eu vou entrar no programa, eu falei, ninguém me tira não, né? O público me tira, mas eu falei assim, eu vou até o final. Eu até falei isso no programa também, que da onde eu venho não ganha quem fala mais alto, ganha quem não desiste. E eu nunca desisti de nada na minha vida. Mas o programa, ele foi de extremo aprendizado. É um aprendizado, É um né? aprendizado. Um autoconhecimento que eu nunca Exato. vivenciei na minha vida Porque o que em acontece? outra situação. Eu, antes de entrar no programa, eu falei, porque Amanda vai chegar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque eu sempre tive grandes decisões aqui fora. E eu sempre fui uma pessoa que tive uma voz muito ativa, principalmente por questão do trabalho. E aí, quando você chega lá, você acaba expondo as suas maiores fragilidades. A gente fica vulnerável. Não só para os outros, mas para você mesmo. E aí entra numa questão que eu sempre falo. Nas redes, a gente mostra uma pessoa, porque a gente tira foto, a gente sempre pega o nosso melhor ângulo. Claro, o nosso melhor momento, porque você tá ali empolgado fazendo. Exato. A gente mostra uma parte da nossa vida, que nem sempre é a melhor parte. A melhor parte talvez seja o que a gente não mostra. É. E aí, quando você chega lá dentro, eu me deparei com... Eu sempre me achei uma pessoa extremamente segura, uma pessoa... E aí, chegou ali dentro, eu me deparei com algumas situações que eu falei... Cara, estou Jura? vulnerável nesse momento. Tipo? Questões de autoestima. Sério? Que eu, aqui fora, não tinha tanta noção do quanto aquilo me influenciava. Mas em que ponto? Em relação ao meu corpo, por exemplo, Sério, eu Amanda? senti problemas eu descobri, não descobri, né? Eu me deparei com eles Entendi. ali dentro. Então, eu sempre me senti segura. E quando eu entrei no programa, eu tive algumas feridas que eu precisei trabalhar. Entendi. Seja por relacionamentos passados, seja por várias coisas. Algumas feridas que eu precisei diariamente me reconectar comigo mesmo. Então, me olhar de maneira diferente. Então, o programa, para mim, ele me deu uma injeção de autoestima, uma injeção de autoconfiança. Que ótimo. E eu vi que eu não estava sozinha. Eu vi que muitas pessoas tiveram a mesma identificação. Muita gente. Passavam pelas mesmas situações que eu passava. Então, acho que, fora o prêmio em dinheiro, meu maior prêmio é justamente conseguir atingir a vida das pessoas. Que é isso que me move hoje em dia. Sabe, levar a voz Com certeza. para as pessoas, influenciar nesse local. E você lembra alguma situação marcante, assim, lá dentro? Alguma festa? Porque, assim, quando eu falo de BBB, eu fecho os olhos, ou então, com o olho aberto mesmo, parece que me vem, assim, um flashback automático. Acontece com você também? Acontece, existem várias cenas. Uma das coisas que eu lembro bastante, com muita emoção, foi a última prova, que foi uma prova de resistência. Menina! Aquela prova. Aquela prova. Como é que foi? Foi uma vitória para Amanda. Eu falava isso antes de entrar, que um dos sonhos, uma das minhas maiores conquistas seria ganhar uma prova de resistência. Porque eu sempre fui uma pessoa muito sedentária, confesso. E aí, quando eu me deparei com aquilo, eu fui vencendo os meus próprios limites, eu fui extrapolando eles. E aí, quando eu venci aquela prova, eu falei, cara, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Não, com certeza. Qualquer coisa que eu me proponha a fazer, eu vou fazer. Então, quanto tempo você ficou, você lembra? Mais de 17 horas. Meu Deus, eu não conseguiria, doutora. Sabe por quê? Eu tenho hipoglicemia. Então, é mais difícil. Eu desmaiei numa prova que era de resistência também. Então, eu entrei sabendo que prova de resistência seria bem delicada para mim. Mas eu vou falar para você, sabe uma coisa que me motivou bastante? O quê?
o prêmio, no caso, o carro. Porque eu vou ser bem sincera pra você. Foram quantos carros? Foram 3. Você não quer me dar um, não? A gente veio aqui, a pessoa pedir pra gente um carro, calma aí, A galera. gente não te chamou à toa, Amanda. Ai, meu Deus, eu não sabia que tinha esse pedágio, calma. Mas eu lembro que eu tava lá na prova, assim, eu comecei a prova passando mal. Mas aí eu falava assim, gente, quantos plantões a minha vida eu tenho que fazer para conseguir comprar um carro desse? Tá Aí eu certo. falava assim, não. Você nunca imagina que você vai ganhar, ou que você. Na verdade, a gente sempre tende a olhar a grama do vizinho, né? Só que a grama do vizinho lá sempre é mais verde, porque o vizinho cuida da grama dele e não dos outros, né? Então, eu ficava assim, cara, eu não sei se eu vou ganhar esse programa, mas se eu ganhar esse carro, é a mesma coisa do que eu tivesse feito milhares de plantões. Então, eu ficava assim, calculando. Aí eu falava assim, eu já fiquei na pandemia tanto tempo acordada, que eu falei, agora, eu falei, não vou sair daqui. Agora Falei, que eu não durmo. não vou sair daqui. Falei, ninguém me tira desse lugar. Quantos prêmios você ganhou lá dentro? Você sabe, assim, de cabeça? De cabeça não, mas foram vários. Eu ganhei 3 carros, eu ganhei o maior prêmio da história, ganhei... Eu adorava brinde, eu era uma caça-brinde, entendeu? Tipo assim, tinha brinde, eu falava, eu quero. Eu amava isso também. Porque eu falava assim, gente, Tudo, se eu não ganhar o programa, eu saio pelo menos com as coisas. Então, não é à toa que quando eu saí do programa, eu fiz uma lista e eu mandei pro pessoal da Globo. Eu quero a panela, eu quero o robôzinho que varre o chão, eu quero todo... Ela foi cobrar, foi bater eu lá falei e assim, eu cobrar. quero tudo. Tudo! Mas eu Eu falei assim, gente, até hoje não chegou os meus óculos. Eu falei, eu ganhei numa ação lá da primeira semana, eu quero. Isso, eu fui atrás, eu vou atrás. Justo, tá certo. Você Vou. ganhou.